Saúde em Foco. Oferecimento Centro Auditivo Telex. A sua audição é a nossa especialidade. Hoje, no Saúde em Foco, o assunto é para você que já usa o aparelho auditivo. A fono Michele Vieira dá as dicas para proteger o equipamento nas férias. Michele, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu trouxe também para lembrar até algo, né, que o pessoal não pode esquecer de levar nas férias. Ah, é o primeiro passo, né, Michele? Porque senão, às vezes, leva o aparelho e esquece de levar uma pilha, por exemplo. Aí não tem como ficar sem, né? Com certeza. Isso acontece muito? Acontece. Então, por isso eu trouxe até aqui a bolsinha, ó. Quando vai viajar, até brinco. Tem que levar a bolsinha toda da Telex. Ah, que legal. Então, leva ela completinho, que daí você não esquece de nada, né? O que tem que levar, então, no kit? Tá, então vamos pensar agora nesse período de férias. Geralmente o pessoal vai pra onde? Água, né? Umidade. Sim. Piscina, praia e tal. Então, a gente tem que pensar em quem? Proteger o aparelho nessa questão da umidade. Então, o primeiro passo seria esse desumidificador, tá? Que não é importante só nas férias, tá, gente? No dia a dia também. Então, vamos lembrar disso. Pode abrir? Pode. E o que ele faz? Ai, não sei abrir. Só levantar aqui, ó. Segura pra mim. Isso. Ele vai tirar a umidade do aparelho. Então, ele vai desumidificar. Até tem um aparelhinho aqui, ó. Então, nós vamos estar usando ele o dia inteiro, certo? Aí, chega à noite, eu posso colocar ele aqui, tá? Certo. Ele vai na tomada, fechei ele, aperto o botãozinho e ele vai fazer a ação dele. Então, ele tem uma ação antibacteriana também, que ele já... É como se fosse aquela autoclave, sabe, de hospital. Então, ele vai esterilizar certinho o seu equipamento e vai tirar a umidade também. Então, ele serve também tanto para os aparelhos convencionais quanto os recarregáveis. Porque os recarregáveis não dá pra gente usar aquela sílica comum, que é aqueles das pedrinhas, né? Então, esse realmente é o mais eficiente e é o ideal estar usando o tempo todo. Principalmente agora nas férias, pensando nessa questão da umidade, né? E pensando que a gente está num período muito chuvoso, em casa, no dia a dia, também tem que usar, né? Sim, é muito importante, né? E aí, pensando assim na pessoa, se é aquela pessoa que vai muito pra academia ou transpira muito, né? Então, tem aquelas pessoas que têm uma transpiração um pouco mais excessiva. Então, é importante estar fazendo o uso dele aí frequente. Se não conseguir todos os dias, pelo menos ali 3 vezes na semana, é legal estar colocando um aparelho ali. E é rapidinho o processo, tá, Paty? Uma horinha ali, ele já vai estar fazendo esse processo de secagem, tá? Legal. O que é esses coloridinhos bonitinhos? Esses coloridinhos bonitinhos são as pilhas, né? Porque daí cada pilha, ela vai ter um tamanho para um tipo de aparelho, né? Esse aqui para um aparelho um pouquinho maior. Essa daqui é a mais comum, a 312. E tem a bem pequenininha para aqueles aparelhos internos, que é a 10. E aí isso você não pode esquecer, porque senão às vezes o pessoal vai, né, viajar, tal, e esqueci. E agora? Acabou a pilha, onde que eu vou achar? Às vezes não é todo lugar, né? Se você vai para o interior, por exemplo, vai para uma fazenda, você não vai estar encontrando tão fácil assim. Então, sempre à mão. Até o pessoal que usa pilha de aparelho, eles brincam. Eu tenho pilha no carro, eu tenho pilha no escritório, eu tenho pilha em casa, eu tenho na bolsa. Então, uma coisa que não pode faltar. Porque se não tiver pilha, não tem aparelho. Daí, né? Não escuta. Funcionar. Exato. E para aquele que é usuário de aparelho recarregável, aí o carregador. Também é uma coisa que vai estar na bolsinha, não vai poder esquecer. Certo. Tá? E aí, nós temos que pensar o seguinte também, Paty. Vou viajar, vou passar um tempo fora. Ou então agora o período, né? A Telex vai dar uma fechadinha agora, né? A gente vai ter um recesso. Então, vamos fazer uma revisão nesse aparelho antes de viajar? Isso é muito importante. Porque às vezes a gente pensa, eu tenho carro, eu tenho que fazer a revisão pra viagem, né? Pois é, menina, tem que fazer a revisão do aparelho. E o aparelho não vou fazer? Vou fazer. Então é legal tá indo lá, indo com a sua fono, pra ver se tá tudo ok. Faz uma limpezinha, faz a troca. Daí a gente tem essas borrachinhas aqui que vai no aparelho. Tem o filtro dele também, que é muito importante, tá, gente? A gente tem que estar fazendo periódico, que isso faz o funcionamento do aparelho estar ok, tá? Entendi. Porque às vezes se ele tá obstruído de cera, por exemplo, porque eu uso a orelha sempre tem um pouquinho. Aí o som não passa corretamente. Aí vai ser aquele som mais abafado, ou até mesmo para mesmo o aparelho de funcionar. Então é importante ir lá na fono, que ela vai estar fazendo toda essa limpeza, essa manutenção e orientando também o que tem e o que não tem e que precisa levar também. Esse é o filtro? Esse é o filtro. Então vamos mostrar ele fechadinho aqui. Isso. E tudo isso nessa malinha. É uma malinha térmica? Uma bolsinha? Não? Não. É só uma bolsinha. É só uma necessaire mesmo. Que daí você pode estar carregando tudo do aparelho
aparelho para não esquecer. Porque essas pecinhas, esses acessórios, podemos dizer assim, é muito importante. Porque nessa acontece entupir, ai, parou e agora? Sim. Né? Tô longe. E se o aparelho ficar úmido, o que acontece, por exemplo? Ele pode oxidar, né? Que seria realmente estragar. Aí ele vai estar corroendo o sistema e, infelizmente, aí você pode estar perdendo o aparelho. O pessoal fala muito de maresia, né, Mi? Que isso influencia também. Ele também ajuda a tirar tudo isso? Sim, ajuda. Então, o pessoal que mora ali em litoral é algo que é imprescindível. Não pode ficar sem, aí tem que ser usado todos os dias. Infelizmente, né, essa questão da maresia acaba corroendo mesmo o sistema, né? E acaba tendo uma durabilidade um pouco menor. Então, se você quer manter a vida útil desse aparelho, vale a pena manter certinho. Se às vezes eu tenho alguns pacientes que é mais idoso, eu não consigo fazer as trocas sozinho. Vai periódico lá, daí pode marcar mensal, um pouco mais rápido, que daí a gente faz, orienta, tudo direitinho. Como é que é, então? Quando que a Telex fecha para o pessoal correr e como é que você faz essa revisão? Você já orienta tudo bonitinho? Isso, nós vamos estar trabalhando até agora, dia 19, então até sexta-feira, só essa semana, hein, gente? Corre lá. Mas dá tempo de ir lá, fazer a revisão no aparelho ou aproveitar para fazer aquela avaliação, né? Não fiz, quero passar o Natal agora ouvindo tudo a família. Ainda dá tempo, corre lá. Aí dia 5 de janeiro a gente retorna. Então só a semaninha de Natal, Ano Novo aí. E você ensina tudo bonitinho também, né? Como levar e como fazer toda essa troca, tudo. Exatamente. A gente sempre pede, se já é usuário, traz tudo que tem, porque às vezes eles esquecem. Eu não sei, eu tenho isso. Tem. Aí eles mostram. Se não tem, aí vai adquirir ali pra tá levando, né? Orienta a família, que às vezes o usuário não consegue, mas o filho, alguém que vai junto, já consegue estar fazendo, porque numa emergência, eu não vou estar lá na viagem, né? Ninguém vai me levar, daí vão ter que saber fazer. Apesar de que você falou o ano inteiro que o pessoal casa com você, mas na viagem você não vai, né? Na viagem não querem me levar. Quem às vezes está assistindo a gente e adquiriu algum aparelho que de repente não é o da Telex, mas pode ir lá fazer uma visita para vocês? Isso, muito boa essa dica, Patrícia, porque às vezes você já é usuário, não é da Telex, mas você tem o aparelho e às vezes você não consegue fazer essa manutenção. Pode estar indo também, tá? A gente vai dar todo o suporte, orientação, esses acessórios serve maioria das vezes para todas as marcas, então pode estar indo lá que a gente vai estar dando todo o suporte, às vezes molde, aquele outro aparelho que precisa fazer o molde, né, sobre medida, pode ir lá que a gente consegue confeccionar, tá fazendo toda essa manutenção para as férias não ficar na mão. Michele Vieira, muito obrigada. Quarta-feira que vem você tá de férias lá, mas você tá aqui ao vivo, né? Verdade. De férias da Telex, aqui. mas não daqui. Obrigada mais uma vez, Mi.